Bem, então continuando aí com a resolução da nossa prova do metrô, a gente vai ver aqui a questão 28 e dar uma olhada em algumas características dos transformadores. A nossa questão 28 diz que tem-se um transformador com a especificação seguinte, 110 12 volts 100 kVA. A especificação 100 kVA refere-se a para conseguir aí, então, um bom desempenho do transformador, a gente precisa conhecer então a característica para poder dimensionar esse transformador corretamente. Tá? Uma das informações importantes é onde esse transformador vai atuar. No dia a dia a gente tem transformadores aí que são transformadores de alimentação, esses que ficam nos postes aí das concessionárias, né? Esses transformadores são constituídos da parte ativa, que é a bobina e núcleo, e dos acessórios, que é o tanque e as demais peças que são presas no transformador. Tá? Dentro desse transformador, a gente então, né, para isolar as bobinas, a gente tem aí mais comumente esse material aí que parece um papel, né? Um papel especial que suporta tensões maiores do que as tensões de operação do transformador. Por que é importante suportar esses níveis de tensão? Aí? A gente tem aqui a parte de baixa tensão do transformador, onde as tensões de trabalho é de 127 volts e 220 volts. Tá? Mas devido a ele ser instalado na rua, a gente tem então o surto de tensão, né? Você vai ter aí, eventualmente, algumas descargas que vão fazer aparecer aí tensões elevadas, né, acima dessas tensões de trabalho. Caso o transformador não suportasse tensões maiores do que a sua tensão de trabalho, a gente teria a avaria do transformador. Então é importante que ele aguente por um período até que a proteção, aí no caso o para-raio nos transformadores de rua, venha a atuar preservando o equipamento. Essa tensão de isolação, então, ela é garantida aí pelo fabricante, né, ou em testes de rotina. Normalmente aí a gente tem então alguns testes, como pode ser visto aí no portal Setor Elétrico. Foi feito o que então? Nesse quadro aí a gente está vendo que à esquerda a gente tem as tensões de operação do transformador, e esse transformador foi submetido, né, nos valores que estão à direita aí, a tensões bem maiores, né, por um tempo de 1 minuto, atestando que esse transformador, em caso de surto, né, sobretensão na rede onde o transformador vai ser afetado, o que ocorre? Esse transformador vai suportar essa sobretensão, permitindo que a proteção atue, não danificando o material. Esses valores são apresentados em kV, então a gente pode ver aí que não é a resposta A, tá? A gente tem então que tensão de isolação não é a resposta correta. Vamos dar uma olhada então no item B, que trata de potência reativa. Potência reativa é uma parte da potência que foi transmitida do transformador para a carga que vai ser utilizado pela própria carga para poder fazer o seu trabalho, né? No caso aqui a gente tem um exemplo que é o motor, então é transmitida uma potência total desse transformador. Uma parte dela é utilizada para gerar o campo magnético, né? O campo girante do motor. No caso do transformador ocorre similar, né? Ocorre da mesma forma aí, bem parecido com o motor. Então a gente tem no primário desse transformador ligado à fonte, a gente tem uma potência, e essa potência para ser transmitida para o secundário, isso aí ocorre através de um campo magnético que é mensurado como potência reativa. Né? A gente tem então aí no dia a dia, para descrever essa potência reativa, a simbologia, a unidade de medida que a gente tem é o VAR, né? O Volt Ampere reativo. Então, como a gente pode ver, essa também não é a resposta da nossa questão. Tá? Então, vamos agora dar uma olhada na próxima questão, o item D aí. Bem, o item D então trata de resistência de isolação, né? Uma das finalidades desse teste é verificar a isolação então entre os enrolamentos e o terra, entre o primário e o secundário, né? Para poder atestar aí se ocorreu uma boa secagem da parte ativa do transformador, ou até mesmo se ele já foi instalado, né, se os materiais isolantes estão com a sua integridade aí garantida. Os valores medidos aí então são comparados com os valores registrados na fábrica, né? Então assim você consegue atestar se ocorre alguma avaria na isolação do transformador, né? Quando essa isolação, né, está boa, quando são boas as partes isolantes do transformador, essas medidas costumam apresentar valores de mega ohms, né? O que significa aí milhões de ohms de isolação. Tá? Então a gente está vendo aí que o item D também não é a resposta da nossa questão. Vamos dar uma olhada então agora no nosso item E. Bem, a corrente de curto-circuito é o nome que é dado aí a uma ligação de baixa impedância, né? Isso acaba levando aí a elevadas correntes que gera
alta temperatura dentro do transformador e esforços mecânicos decorrente do campo magnético gerado lá dentro. A corrente de curto-circuito depende muito do ponto que vai ocorrer essa falha. E é importante a gente conhecer essa corrente para poder dimensionar os dispositivos, os disjuntores fusíveis de proteção desse transformador. Conforme a gente pode ver aí no catálogo técnico da Schneider, a gente nota aí que existe um cálculo para verificar até que ponto esse transformador vai suportar o esforço mecânico decorrente dessa falha no sistema. Então a corrente de curto-circuito ou ICC, ela costuma ser apresentada em kA ou em alguns casos em PU, que é a mesma coisa que por unidade. Então a gente está vendo aí que o nosso item E também não é a resposta da questão. Vamos dar uma olhada aí por último no nosso item C. A potência aparente é a potência total fornecida pelo transformador para a carga. Conforme vimos aí anteriormente, ela se divide entre reativa e ativa. Um exemplo corriqueiro de potência aparente é a do copo de chopp, onde o líquido é a potência ativa, é que realmente interessa no processo final, e a espuma é a reativa, sendo só decorrência aí do processo de fabricação do chopp. A aparente, então, neste caso seria o volume do copo. A gente pode ver aí que somando a potência ativa com a reativa, a gente vai ter então a nossa potência aparente. Isso aí pode ser visto no triângulo das potências. A potência aparente pode ser calculada também multiplicando a tensão pela corrente. Como o nosso interesse aí na questão é em cima das unidades de medida, a gente então vai converter então vai pôr a unidade de medida de tensão, que é volt, e a unidade de corrente, que é ampere. Multiplicando as duas, nós temos que a nossa resposta então de potência aparente é volt-ampere. Costuma ser aí os valores dos transformadores muito elevados, de potência, para lá de milhares de volt-amperes. Então, para facilitar a grafia desses valores, costuma-se colocar um multiplicador. No nosso caso, aí o kVA, que é kV-ampere, a mesma coisa que 1000 volt-amperes. Então, a resposta da nossa questão 28 é o item C. O canal Concurso agradece a sua presença. Até o próximo vídeo.